Olá, gente, tudo bem com vocês? Tudo bem? Tô aqui para dizer que às 13 horas, daqui a pouco, a gente vai estar lá no Telegram. Eu deixei nos stories o link do canal, que é um canal gratuito, que a gente vai fazer uma live, na verdade, um chat de voz, que em vez de só eu ficar falando, dessa vez vocês também vão conseguir participar para vocês verem mais ou menos como que a gente está fazendo nos desafios, que é o nosso curso, o Desafio Pense Magro, que vai começar no dia 1º de junho. E você pode se inscrever no link da bio. E a gente quer fazer esse esquenta aí lá no Telegram para ouvir vocês, para ouvir as dificuldades, para vocês verem como é bacana quando a gente compartilha com as pessoas sobre a nossa história. Porque a gente sabe que jejum intermitente vai contra a maioria dos conselhos nutricionais, né? Que a gente parece que quando começa a fazer, parece que a gente está fazendo algo errado, né? Porque a gente começa a ser julgada. Eu também senti isso, até então, principalmente por estar estudando e compartilhando, o pessoal, ai, pouquinho, você é só louca, por que você está compartilhando isso? Vai matar as pessoas. Enfim, então imagina vocês também que fazem e tem que vivenciar isso em casa, das pessoas criticando. Então por isso que um grupo de apoio é muito bacana, porque a gente sabe que sozinho é muito mais difícil, tá? Eu quero mostrar pra vocês uma coisa que eu tava hoje conversando com uma... deixa eu deixar os comentários off pra vocês verem aqui uma coisa. Gente, eu adorava assistir esse programa que passava no Discovery, acho que era no GNT, se não me engano. Há muitos anos atrás, antes de eu começar a estudar sobre nutrição, antes de entrar na faculdade, olhem só, esse programa, ele colocava pessoas muito obesas e pessoas muito magras, né? Que a gente sabe que nenhum padrão e nem outro é saudável, né? Magreza excessiva, extrema, também não é saudável, porque a pessoa fica com deficiência nutricional. E também a gente sabe os problemas que uma dieta hipercalórica, um obeso, que uma pessoa que vai acumulando excesso de gordura ao longo da sua vida também não é saudável. Então eles comparavam essas duas pessoas extremas. Olhem só. Aí eles tinham essa imagem que eles colocavam um tubo que simulava o estômago daquela pessoa e o que ela ingeria ao longo do dia. Então a que é bem magra, excessivamente magra, ela estava contando aí para esse apresentador, para essa pessoa, o que ela comia. Deixa eu ver. E aí era pouca coisa, falava que ela tinha deficiência em ferro, em várias vitaminas, vários minerais, porque ela comia muito pouco e comia muito carboidrato. E aí colocou agora esse rapaz, olhem só, colocar um obeso e o que ele come no dia. Olhem só. Gente, a quantidade, comparado com o dela lá, que era algo mínimo, olhem só. E aí foi mostrando a ingesta alimentar dele ao longo do dia. É o que eu tava falando hoje com uma pessoa que tá fazendo a nossa consultoria, é que o nosso estômago, gente, além dele servir como um órgão muito, muito fundamental na questão da digestão, de receber o alimento, de fazer toda a parte digestiva, né, digestória do alimento, ele também serve como uma bolsa de armazenamento. Tanto é que vocês veem vários programas, quando uma pessoa fica muito obesa, o estômago ele vai dilatando. Quer dizer, então, que é como um músculo, a pessoa vai sempre ultrapassando as quantidades e aquilo vai sempre aumentando, tanto que o estômago fica muito maior, ele aumenta quase o dobro de tamanho. Aí o que fala, né? O que existe de tratamentos? A gente sabe que existem vários medicamentos que levam a pessoa a diminuir o apetite. E a própria... Ai, desculpa, gente. E a própria cirurgia bariátrica é um método mecânico onde a pessoa vai lá e diminui, tira uma parte do estômago, corta realmente fora e imobiliza uma parte do estômago. Pra quê? Para o estômago ficar menor, para a pessoa se saciar, se contentar com menos comida. Então, a gente fica pensando, né? Por que eles criticam tanto o jejum, já que é uma forma natural de você reduzir o alimento, né? Se a gente for pensar, o sonho de todo mundo era emagrecer comendo muito, mas isso não é possível, né? O corpo por si só, quando você armazena muitos alimentos, muita gordura corporal, quer dizer que você tá com excesso de alimentação que foi estocado ao longo da sua vida.
A forma do corpo entender como uma necessidade de gastar essa energia armazenada é através de uma restrição calórica. É uma diminuição de calorias, uma diminuição de quantidade de alimentos que o teu corpo vai entender. Preciso de energia e vou utilizar essa minha energia em excesso como combustível. Então a gente pensar em um mundo ideal seria emagrecer comendo muito, mas a gente sabe que fisiologicamente, gente, isso não é possível. Olhem aí de novo, tá mostrando uma pessoa que tá magrinha, ela tinha deficiência de ferro, porque ela comia mais pão e um pouco de salada, quase não tinha consumo de proteína, principalmente proteína animal que é rica em ferro. Aí no caso do obeso, de novo tá mostrando, ó, não falou que ele tem deficiência nutricional, mas ele tem um excesso, né? Um excesso de gordura. Olhem a quantidade de fast food, é onde eu volto a falar do estômago. Se a gente vai sempre aumentando essas quantidades ao longo da vida, seu estômago ele vai ficando mais dilatado cada vez mais. Se você está sempre acostumado a comer em excesso, ficar muito cheia, muito saciado, exageradamente, né? Chega aquela dificuldade de respirar de tanto que a pessoa come, esse estômago ele vai reagindo ao longo do tempo. Aí a gente vem pensando, tá, mas como fazer uma pessoa comer menos, né? Uma pessoa aí que tá com excesso de peso ao longo da vida dela. Como eu falei, existem vários métodos e por que não o jejum não é considerado um método saudável, eficiente, né? A gente tá nessa luta para que as pessoas estudem mais e que saibam e ajudem a propagar o jejum como uma ferramenta, porque já que existem outras ferramentas que a ideia é levar a pessoa a comer menos, por que que o jejum é tão criticado, né? Por que que o jejum como uma ferramenta, ele te leva a comer menos, porque ele mexe com alguns hormônios, a grelina, a leptina, que naturalmente vão te induzir a você comer menos. Você pode até ter vontade de comer, você vai comer por compulsão, porque você está acostumado a comer aquelas quantidades, mas não vai ser por fome, né? Aquela fome fisiológica, porque o jejum diminui. E ao longo do tempo que você vai praticando o jejum, é bem nítido a questão de que cada vez mais você vai se contentando com menos alimento. Vai ficando saciado. Muita gente me relata nos grupos, no desafio, que quando passam a fazer jejum, quando elas vão fazer a famosa jacar, né, comer fora da dieta, vou lá na pizzaria ou sei lá, na padaria, a pessoa não consegue mais comer aquela quantidade que ela comia antes. Isso aconteceu comigo. Na época, eu passei algum tempo, ainda ingeria glúten. Hoje eu não consumo mais glúten, nem leite, de maneira nenhuma. Mas uma parte da minha vida, depois que eu comecei a praticar jejum e low carb, eu consumia. Aí passaram os primeiros 5 meses, eu falei, eu vou numa pizzaria, porque vou matar a saudade, né? Aquela coisa que acontece com todo mundo. E aí, quando eu cheguei na pizzaria, eu tentei comer a mesma quantidade de pizza que eu estava acostumada a comer antes, né? Sei lá quantos pedaços eu comia, mas eram mais de 10. E aí eu lembro que no 5º pedaço eu já estava lá passando mal, não conseguia comer aquela mesma quantidade, na metade eu já estava ali, não vai, não desce, não conseguia. E, por sinal, no outro dia ficava passando mal o dia todo, porque o meu corpo não estava mais adaptado àquele excesso de comida industrializada, de excesso de carboidrato com gordura junto, gordura ruim, aquele tipo de óleo, aqueles, às vezes, alimentos, os produtos não são tão de boa qualidade que são colocados nesse tipo de alimento, né, de fast food. E meu corpo já reagia, não. Então não foi o jejum que me causou nenhum problema. Foi que antes o meu corpo sempre vivia exatamente exacerbado, exagerado, né? No excesso de alimentação que eu tinha, principalmente desses junk food. E aí quando eu dei um tempo, comecei a praticar jejum, comecei a mudar a alimentação, comecei a me alimentar melhor, comer comida com nutrientes, aí aconteceu que o meu corpo ficou mais sensível. Então, toda vez que eu tento ultrapassar... Claro, eu descobri algumas intolerâncias também, por isso que eu passava mal. E acontece muita gente, e o jejum causa intolerância? Não. Às vezes essa intolerância, esses problemas que você tem com a alimentação já está presente há muito tempo, você não consegue perceber os sintomas, porque você está sempre comendo em excesso, o corpo, né, não percebe os detalhes. Quando você começa a limpar a sua alimentação,
Porque o jejum, o que acontece? Você reduz as quantidades de alimento que você consome, né? Você reduz a frequência, então você começa a prestar mais atenção. Mesmo que você coma em exagero quando você vai se alimentar, quebrar o jejum, você começa a perceber melhor, você tem um controle maior do que você comeu, né? Você pensa, olha, comi 2 vezes, comi tal coisa que antes a gente nunca tem um controle, né? Quando você come 6, 7, 8 vezes por dia, você nunca vai lembrar o que você comeu, o que você deixou de comer, né? O dia passa e você não se lembra, mas quando a gente tem um controle maior, e é engraçado, né, que o jejum, ele não é uma dieta por si só, porque é o estado oposto da dieta. Dieta é quando você come, jejum você não se alimenta, então a dieta é quando você se alimenta, o que você come, mas ele acaba refletindo diretamente na sua dieta, porque você diminui o apetite, os graus de sensibilidade ficam mais presentes, que principalmente comida de verdade, a gente fica mais sensível à saciedade, então às vezes com pouco alimento eu já consigo ficar saciado. E as pessoas se preocupam, que antes eu tinha tanta fome, agora minha fome diminuiu, eu tô preocupada porque eu não sinto fome, mas na verdade talvez essa seja a condição ideal para o seu corpo, sentir pouca fome, comer menos, né? E as pessoas nunca param para pensar que isso é um sinal sábio do corpo, que a gente não precisa de tanto, né? A gente justamente engorda, gera excesso de gordura, de tecido adiposo, porque a gente exagera realmente, a gente não precisa de tanto, isso fica claro, e por isso que o teu corpo estoca a gordura de uma forma muito fácil, muito clara, porque você está comendo em excesso. E eu queria compartilhar, vou deixar essa live salva aqui para vocês. Eu lembrei hoje desse quem quiser procurar o nome desse documentário é Super Size X versus Super Skinny. Ele só tem na língua inglesa porque é um programa lá da Inglaterra, mas eu queria mostrar para vocês e verem, para vocês compararem, né? Uma pessoa que se mantém magra, né? Não excessivamente, mas uma pessoa que se mantém magra e saudável, porque ela come a quantidade que o corpo dela necessita para manter seus nutrientes, suas funções vitais de forma natural e saudável. A pessoa que vai estocando gordura ao longo da vida, que cada ano ela vai ganhando mais quilos, vai ficando mais obesa, quer dizer o quê? Que ela está comendo sempre em excesso, né? O seu corpo está cada vez mais voltado para esse armazenamento de gordura. Claro que esse excesso que ao longo dos anos vai acontecendo, vai desregulando os seus hormônios, você vai ficando realmente com mais fome, o seu estômago fica maior. Então, às vezes, fica muito mais difícil se sentir saciado por causa desse excesso, desse tamanho enfim. Então, eu queria deixar essa live aqui salva para vocês e até mais lá no Telegram.